Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações e que possamos estar bem abertos, para doar todas as energias necessárias para os trabalhos da casa e abertos principalmente para receber tudo de bom que nos é destinado. Nós temos alguns avisos antes de iniciarmos, Nós temos o estudo para tarefeiros na casa, que estão se realizando, toda segunda-feira, de 19h45 às 21h15. Esse estudo para tarefeiros não necessariamente precisa ser tarefeiros, pode ser aqueles que desejam ser tarefeiros ou aqueles que queiram conhecer um pouco mais sobre a doutrina, sobre os caminhos de Cristo, É estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o histórico sobre o Espiritismo. Então, aqueles que desejarem conhecer um pouco mais, se sintam à vontade. É só fazer a inscrição ali na recepção. O curso já começou há algum tempo, mas não tem problema. Sempre serão bem-vindos. Nós vamos ter o seminário em defesa da vida, que irá se realizar no dia 15 de setembro, dia 15 de setembro, de 14 às 17h30, aqui na FEIME. O lanche é colaborativo e é necessário trazer 1 quilo de alimento não perecível para auxiliar no atendimento às famílias, A inscrição pode ser feita ali na recepção ou através do QR Code, tá? Ali no quadro de aviso vocês vão encontrar o QR Code, caso queiram fazer a inscrição via QR Code. Nós temos a evangelização nas segundas e quartas, evangelização infantil, a pré-mocidade e evangelização e o atendimento a bebês, Não é propriamente uma evangelização, mas já dando início, para os bebês. Todas segundas e quartas, de 20 às 21 horas, e nos domingos, de 9 às 10 horas. A mocidade se reúne aos sábados, às 14 horas. Então, aqueles que queiram participar da mocidade, estejam à vontade para comparecer ao sábado, às 14 horas. E temos também ao sábado o estudo sistemático da doutrina espírita, que acontece às 17 horas. Temos o coral, gente, aos sábados, às 16 horas, para aqueles que queiram soltar a voz. Não precisa ser cantor, não precisa de nenhum estudo prévio, Basta querer soltar a voz lá. O atendimento fraterno se realiza às segundas e quartas, tem que dar o nome ali na recepção às 19 horas e aos domingos às 9 horas. Orientação espiritual somente nas quartas-feiras e tem que deixar o nome na recepção também às 19 horas. Nós vamos então nos prepararmos para os nossos estudos de hoje, O estudo de hoje, como já está aqui no quadro, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Nosso irmão Vanier vai trazer o estudo para nós, Está retornando à casa. É um prazer enorme, ter ele de volta aqui, fazendo esses estudos para nós. Eu espero que todos tenham um bom proveito. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos, buscar sintonia com o mais alto, pedindo a Jesus que ilumine todos os corações, para que possamos absorver bem todos os ensinamentos que aqui serão ministrados,
que possamos guardar bem fundo em nossa alma para nosso uso no dia a dia, nossa aplicação para melhoria, para que possamos melhorar, para que possamos crescer e nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus, que possamos entender bem tudo o que Ele nos deixou e colocar em prática no nosso dia a dia, para que possamos estar melhorando, crescendo e buscando acompanhar essa perfeição divina. Que nosso Senhor nos proteja e nos ilumine, e que a gente busque sempre a sua luz, os seus ensinamentos. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Eu passo a palavra para o nosso irmão para conduzir os estudos. Obrigado. Pessoal, boa noite. Irmãos, irmãs, paz do Senhor, paz e alegria, Jesus no nosso coração sempre. E com muita alegria, nós buscamos nessa casa a paz, a harmonia, o entendimento para os nossos dias, como disse o nosso irmão, para que os ensinamentos de Jesus nos façam melhores a cada dia, nos façam pessoas boas, pessoas que buscam cada vez mais a evolução espiritual, e que a gente compartilhe essa evolução espiritual sempre com o nosso próximo, sempre com aqueles que estão conosco, porque eles fazem parte da nossa vida e são os nossos próximos que nos auxiliam a evoluir. Por mais que as pessoas sejam difíceis, complicadas, tudo que a gente imagina de ruim nas pessoas ou naqueles que a gente pensa que nós não estamos aptos a ajudar e nós sempre estamos disponíveis, são essas pessoas que nos auxiliam a evoluir, que nos dão a oportunidade de crescer. Tem uma musiquinha que fala assim que a gente não pode deixar o nosso irmão caído, porque se nós passamos perto dele e não ajudamos a levantar, nós estamos perdendo uma oportunidade de nos aproximar de Deus, E esse ensinamento que a gente vai trazer hoje, as bem-aventuranças, é muito interessante com relação a essa participação nossa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, enfim, naquele ambiente, em todos os ambientes sociais pelos quais nós passamos, e a gente entender um pouquinho como Jesus queria dizer para a gente tudo isso, Mas eu gosto de falar das bem-aventuranças, mas eu gosto de voltar um pouquinho no capítulo 4 de Mateus, para falar que lá no capítulo 4, antes de Jesus chegar no capítulo 5, de Mateus, que são as bem-aventuranças, parte dele, Jesus, ele estava em outra região, e realizando muitas curas, ele estava fazendo muitos milagres. Então ele curou muitas pessoas, curou uma multidão de pessoas de todos os seus males físicos. Aqueles que tinham males físicos foram curados por Jesus. Depois desse tempo, Jesus ele parou e foi para um monte. E aqui em Mateus capítulo 5, 1, ele traz para a gente assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Quando Jesus estava com essa multidão era de pessoas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e pessoas do outro lado do Rio Jordão, pessoas que atravessaram o Rio Jordão para encontrar Jesus. Por quê? Porque Jesus era muito famoso. Ele era muito famoso. Tem passagens que, segundo alguns estudos, haviam 20 mil pessoas seguindo Jesus. Eram muitas pessoas. Imagina aquela região, naquele lugar, onde havia muitas línguas, muitas pessoas de vários países, de várias regiões. E Jesus ali, ensinando, que era a parte mais importante. Curar, ele curava. Mas a parte mais importante desse testemunho de Jesus era o ensinamento.
Então todas essas pessoas estavam seguindo Jesus. Todas essas pessoas queriam ver Jesus, ouvir. Mas olha que interessante, Jesus subiu ao monte. Havia uma multidão, não dá para calcular, né? Multidão aí, 100 pessoas já é uma multidão para aquela época, né? Então havia uma multidão e Jesus subiu ao monte. Quando ele sobe ao monte, ele sobe num lugar alto. A gente geralmente quando vai num lugar alto e vai falar, a gente vai por um lugar alto que a gente quer que as pessoas nos vejam. Bacana, Jesus não fez isso, ele não foi para o lugar alto. Aí a multidão estava lá embaixo. Mas interessante, ele assentou-se. Ele assentou-se. Então vamos imaginar um pouquinho como que Jesus lá em cima, sentado, e aquela multidão, todas as pessoas lá de baixo conseguiriam ver Jesus. Não conseguiriam ver Jesus. E a distância que Jesus estava dessas pessoas, para que ele pudesse falar e essas pessoas lá embaixo escutar o que Jesus estava falando. Aí a gente não precisa ver Jesus. A gente só precisa entender Jesus, ler Jesus, sermos discípulos de Jesus, sermos apóstolos de Jesus. Nós não precisamos ver Jesus. Alguns de nós aqui já viu Jesus? Eu nunca vi. Mas eu deixo de acreditar no que Jesus fala? Não. Eu aceito o que Jesus fala? Sim. Eu busco compartilhar tudo isso com as pessoas que convivem comigo? Sim. Então, mesmo Jesus assentado, eu consigo escutar o que Jesus está falando para mim. Nós conseguimos escutar e entender o que Jesus está falando para nós. Então, não importa onde Jesus esteja, Ele está sempre perto de nós, falando no nosso íntimo, no nosso espírito, no nosso coração. Então ele estava sentado e aproximaram-se dele os seus discípulos. Nessa época aqui, Jesus tinha poucos discípulos, que eram aqueles 12, né, que o seguiam. Mas esse discipulado foi aumentando a cada passo que Jesus dava. Chegando a 5.000, que a gente vai chegar lá no final, 4.000, lá na multiplicação dos pães e peixes, quando ele ensinou aos gentios, que a grande maioria eram de gentios. Não eram discípulos? Eram. E foram se espalhando por toda a região. Então, esses ensinamentos de Jesus, mesmo ele subindo no monte, ele assentado, escutava-se. E ele estava preparando para trazer para as pessoas, para a multidão, aquele manualzinho prático de como viver bem. Porque as bem-aventuranças, um amigo meu dizia que ele é da religião protestante, ele falava assim: eu considero as bem-aventuranças uma oração. Eu falei: você pode até considerar realmente como se fosse uma oração. Porque Jesus está falando para a gente: bem-aventurados, felizes. Felizes. Bem-aventurados significa felizes. Seremos felizes, somos felizes se nós formos brandos. Seremos felizes se nós formos pacíficos. Simples assim. É só isso. Jesus transforma tudo isso em lei. A paciência, a moderação, a brandura, a afabilidade, a doçura. Ele transforma isso em lei. Ele fala para a gente assim, que a partir do momento que nós pudéssemos buscar a brandura, nós iríamos herdar a terra. Nós iríamos herdar a terra. Para que sejamos brandos, buscássemos essa afabilidade, essa doçura, nós viveríamos bem no planeta Terra, enquanto nós estivéssemos neste planeta. A gente no nosso dia a dia, a gente gosta muito de carinho, não gosta? De atenção. Quando a gente cutuca alguém, você me dá uma informação, a pessoa vira: pois não.
Quando a gente fala assim, eu estou precisando de ajuda, a pessoa, estou aqui. Fulano, abre a porta que eu estou precisando. Abre. Está chovendo, leva um guarda-chuva lá. Carinho, afabilidade, brandura, mansuetude. Tudo isso é para que a gente possa viver bem na terra. Porque nós não vamos viver bem na terra se nós vivermos justamente o contrário disso, dessa brandura que Jesus prega para a gente. A terra será nossa, nós vamos viver bem dentro daquilo que Deus nos colocou nessa encarnação para viver bem. Agora imaginem, Deus nos dá aquela condição que nós pedimos lá no plano espiritual, né, antes de encarnar. Quando nós estávamos lá na erraticidade, a gente faz um monte de projeto, né? Faz um monte de pedido para a espiritualidade, né? A gente vai lá no Ministério da Reencarnação e fala assim, ó, quero nascer lindo, maravilhoso, ter carro, ter dinheiro, uma casa linda, ser rico, vou amar todo mundo, vou beijar todo mundo, vou abraçar todo mundo, vou falar só coisas boas. Aí, né, a espiritualidade fala assim, não, eu vou te dar só a metade disso aí, que você não vai aguentar não. Então, vai com a metade. Aí a gente chega aqui, a gente gasta 1% da metade que ele deu pra gente. Fica devendo 99% de tudo isso. Porque a gente quer muita coisa e às vezes a gente quando chega aqui, a gente faz com que todas as dificuldades nos atropelem. Mas as dificuldades são geradas pelo outro? Por alguém que mora com a gente? Por alguém que está com a gente na rua? Não, as dificuldades são geradas por nós. A gente pode pensar assim, puxa, mas o meu irmão é difícil, ele é complicado, não aguento ficar perto dele, tem que mudar daquela casa, não aguento mais. Mas se a gente agir o contrário dessa cólera toda e usar de brandura, como que vai ser a nossa vida com o nosso irmão? Será que ela vai mudar? Eu fiz visita numa casa, lá no bairro Alípio de Melo, que uma senhora lá, ela chegou quase aos tapas com o vizinho dela por causa de uma palmeira imperial linda, maravilhosa, que tinha na porta da casa dela. Só porque a bendita palmeira imperial caía algumas folhas. Vocês já viram folha de palmeira imperial? Se ele cair na cabeça de alguém, mata, né? Então é uma folha bem grande. E essa pessoa brigou com essa senhora demais, brigou. Aí eu falei com ela assim, amanhã a senhora dá bom dia para ele? Ela falou assim, você está doido? E eu vou dar bom dia para ele? Eu falei, dá bom dia. Aí passou uma semana, eu voltei na casa dela, a senhora deu bom dia para ele? Dei, ele fechou a cara, entrou no carro e foi embora. Falei, bacana. E no outro dia, a senhora deu bom dia para ele? Eu, não. Falei, então amanhã só dá bom dia para ele de novo. Aí ela deu bom dia para ele de novo. Na outra quarta-feira, eu cheguei na casa dela e a senhora, fez a mesma coisa. Entrou de cara fechada no carro e foi embora. Mas aí no outro dia eu fiz o que você falou, dei bom dia de novo. Depois do 7º bom dia, ele já começou a me dar bom dia de cara fechada. Aí eu falei, então amanhã, se ele der um sorrisinho, a senhora vai ficar muito feliz. Muito feliz. Porque a senhora está agindo justamente da maneira que tem que ser feito e ao contrário de tudo aquilo que ele está pensando que a senhora vai fazer. Se a gente jogar pedra no telhado do vizinho e se o vizinho jogar uma pedra no nosso telhado e a gente devolver, nós vamos armar uma guerra. Se a gente não devolver, ele vai jogar mais umas 10. A gente vai lá, troca a telha, mas ele vai cansar, o braço dele vai doer, ele vai arrepender, vai falar assim, não vou jogar mais pedra. A bandeirinha branca já foi hasteada. Quando nós mudamos as nossas posições com relação ao outro, nós vamos mudar demais. Nós vamos buscar isso aqui que o nosso irmão falou na prece, evolução. Porque Jesus está falando para a gente assim, faz assim. Aí a gente fazendo do jeito que ele falou, seja brando, a terra vai ser sua, porque você vai viver bem na terra, herdar a terra, nós vamos ter a terra, dentro daquilo que nós precisamos. Agora, se a gente vem para cá com um carnezinho de 36 meses para pagar, e volta com um carnê de 120 prestações para pagar, é complicado, né?
A gente vem para o plano espiritual e fala, eu vou pagar essas continhas minhas aqui, do plano espiritual para cá, vou pagar essas continhas, e daqui a 80 anos eu volto, já que tem essas continhas todas aqui. Aí quando dá os 80 anos, encerra-se a vida física, chega lá no plano espiritual, rapaz, você voltou com um carnê bem grande, aquele de 36 lá, você não deu conta de pagar não. Aí a gente fala assim, puxa, deixei muita oportunidade para trás. Tem gente que morre de medo, que eu costumo brincar assim, a gente quando chega no plano espiritual e está lá numa colônia, um anjo, né, que cuidou da gente, ou os anjos, os espíritos lá do plano espiritual, abrem para a gente uma tela mental enorme. Um dia eu falei isso numa casa espírita lá em Contagem mesmo, só que lá do outro lado, lá no bairro Progresso. Aí abre uma tela espírita enorme, uma tela mental enorme, tela mental, a nossa mente refletindo lá na tela. E o espírito começa a perguntar para a gente, quando você tinha 10 anos, olha para você ver o que você fez. Eu? Quando você tinha 18 anos, olha para você ver o que você fez. Quando você tinha 22, você deixou de fazer isso. Quando você tinha 23, você fez aquilo ali. Aí o pessoal, pelo amor de Deus, eu não quero essa tela na minha frente, não quero saber desse negócio aí não. Passo direto com as minhas culpas. Porque Jesus, Deus, né, através da sua lei divina, Ele dá a oportunidade de evolução para todas as pessoas. Mas aí, como que nós aproveitamos tudo isso que Deus nos dá? A gente fala muito que a Terra é um planeta de provas e expiações. A gente está aqui passando por provas e expiações. Mas a gente coloca do lado assim, oportunidades. Todas as provas, todas as expiações são oportunidades divinas que nós temos de nos melhorar. Mas se a gente deixa elas passarem, aí complica, né? E Jesus, ele lá a segunda passagem, que é no versículo 9, ele fala serem bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão o reino de Deus. Espalhar paz, calma, tranquilidade, espalhar coisas boas pelos caminhos por onde que nós andamos. É difícil? É difícil? Não é difícil. A gente pode pensar assim, rapaz, a gente encontra cada caminho pedregoso, complicado. Lembra lá da passagem do bom samaritano? Que aquele viajante, ele poderia ter passado por outro caminho, passou por justamente onde que tinha os assaltantes. O outro caminho era cheio de pedra, era complicado. Preferiu passar por onde tinha os assaltantes. Por que ele não escolheu o caminho cheio de pedras e complicado? A mesma coisa somos nós. Nós temos a paz, nós temos um caminho de paz para perseguir. Mas essa paz, ela fica onde? Dentro da gente. Não adianta a gente virar para Deus e falar assim, Jesus, né? Deus, Jesus, nós anjos da guarda, fala, me dá paz. O que Deus vai falar com a gente? A paz está aí. A paz está aí. Faça com que ela cresça. Faça com que ela desenvolva. Pratique o amor, pratique o perdão, pratique a caridade, a compaixão, a alegria, a harmonia, o entendimento, a cumplicidade, o conhecimento. Aí nós vamos descobrir que a paz está ali. Está mais fácil do que a gente imagina. Mas a gente não pode deixar que aquela palavrinha chamada orgulho interfira nesses processos. Porque nós não vamos ir ao reino de Deus. Nós não vamos para o reino de Deus. Vai ser complicado. Nós vamos perder muito tempo com as nossas dificuldades, com os nossos afazeres eventuais, efêmeros no planeta, e vamos esquecer a parte mais importante. Jesus, quando ele estava com 72 discípulos, ele virou para os 72 e falou assim, vão às vilas, aos povoados, entrem numa casa, escolham uma casa, entrem numa casa,
comam o que te derem, bebam o que te derem, durmam onde puderem dormir. Levem o evangelho e curem as pessoas. Aí os 72 discípulos saíram, né? Foram embora. Quando eles foram embora, eles voltaram e voltaram muito felizes. Aí voltaram e Jesus, lá, né, esperando por eles, eles foram chegando e cada dupla que chegava, nossa, Senhor, puxa, maravilha, falamos o nome do Senhor e curávamos as pessoas. Falamos o nome do Senhor e as pessoas ficavam maravilhadas. Nossa, nós estamos muito felizes. Aí Jesus fala assim: não ficai felizes com o que fizeste. Ficai felizes porque estão escrevendo o seu nome no reino de Deus. Então, olha que interessante. Nós temos uma oportunidade de ajudar, de trabalhar o próximo, de trabalhar a nós mesmos, para que nós possamos escrever o nosso nome no reino de Deus. Isso é o que Deus nos dá. A oportunidade de estarmos neste planeta, apesar de todos os problemas que nós encontramos, apesar de todos os problemas que nós criamos, apesar de todas as dificuldades que nós plantamos para nós mesmos, Deus nos dá a oportunidade de melhorar, de crescer e de evoluir. Mas tudo isso depende de uma única pessoa. Nós. Né? Quando a gente estica aquela prece até o ouvido de Deus, Deus fala assim: beleza, irmão. Então, toca o barco, eu estou aqui do seu lado. Quando a gente estica aquela prece para Jesus e fala: Jesus, está difícil. Jesus fala assim: vai, eu estou aqui do seu lado. Aí nós temos que encontrar em tudo isso a fé. A fé, para que nós possamos plantar a paz e a mansuetude no nosso coração e no coração das pessoas, dos outros. Porque muitas vezes a gente quer levar determinado entendimento para as pessoas, a gente às vezes quer buscar nas pessoas coisas que nós mesmos não temos condição de dar. Às vezes nós queremos falar. E nós esquecemos que nós precisamos ouvir. Às vezes a gente pode falar para nós mesmos, de frente para o espelho, e a gente ouvir o que a gente está falando. Aí a gente testa bastante isso, depois nós vamos falar para o outro. Aí o outro vai falar assim: você está falando isso para mim? E para você? Porque às vezes a palavra agrava e a palavra atenua. Ela agrava uma encarnação, ela agrava uma afinidade, ela agrava um convívio, ou ela vai atenuar tudo isso. Ela vai fazer com que aquilo que nós falamos foi bom para a pessoa. Aquilo que nós falamos, a pessoa ouviu. Ela ouviu. Ela não escutou, ela ouviu. E quando nós falamos uma coisa que agrava, nós às vezes buscamos um papel muito sério, um futuro muito sério, muito complicado para nossas próximas encarnações. Porque a gente agrava o entendimento da outra pessoa. Quando a gente leva uma palavra de amor, uma palavra de paz, uma palavra de harmonia, a gente atenua o nosso sofrimento e atenuamos o sofrimento do outro. Por isso a importância de nós sabermos que o outro faz parte da nossa vida. Nós não vivemos sem o outro. Não tem jeito. E quanto mais a gente estoura, grita, fala, gesticula, faz aquela confusão toda, pior é. Porque nós estamos perdendo uma página grande da nossa encarnação por causa da nossa falta de brandura, nossa falta de piedade, nossa falta de compaixão, de harmonizar o ambiente da nossa casa.
Porque da mesma forma que o outro é difícil para mim, eu sou difícil para o outro. A gente não vê essa parte, né? A gente só vê a parte do outro. O sujeito, ele é ruim, meu Deus. Mas o que a gente está fazendo para ele? Então, agir com brandura, agir com paz, é nos permitir buscar um caminho reto neste planeta, buscar um caminho que nos leve à nossa evolução, para que nós possamos voltar lá para o plano espiritual, para a erraticidade, melhor do que quando nós saímos. Esse é o objetivo da reencarnação. Nós não estamos aqui a passeio, estamos? Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos aqui porque nós temos um objetivo reencarnatório. E os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente, todos os preceitos, são para que a gente possa viver melhor. São para que a gente possa viver melhor. Então a gente precisa escolher qual o caminho que eu vou seguir. O caminho de Jesus ou outro caminho? Nós temos o livre-arbítrio, não temos? Então nós temos o caminho. Mas Jesus fala com a gente assim: antes de depositar a tua oferenda no altar, reconcilia-te com teu inimigo. Porque muitas vezes a gente pensa assim: puxa, eu não tenho inimigo. Mas o inimigo muitas vezes somos nós mesmos. Porque nós não queremos nos corrigir, né? A gente quer fugir dessa parte aí. Eu não tem nada não, sou bacaninha, sou do jeito que Deus quer, né? Mas a gente precisa ser bom para com os outros. Seguindo aqui, eu já falei de possuir a terra, né? Aqui eu queria falar um pouquinho de paciência. Mas antes de falar da paciência, eu queria falar do Apocalipse, no versículo 22:14. Porque lá no Antigo Testamento tem muita bem-aventurança. Tem bastante bem-aventurança. Então vocês podem procurar lá no Antigo Testamento, que vocês vão encontrar também muita coisa. Por quê? Jesus, quando ele se encontrava com os discípulos, ele estudava muito o Antigo Testamento. Ele estudava muito. Aquelas reuniões que eles faziam não eram reuniões para tomar vinho, para comer pão, peixe. As reuniões eram para buscar conhecimento. Então Jesus estudava muito com os discípulos dele, com os 12 principalmente. Ele estudava muito sobre o Antigo Testamento, porque ele sempre falava dos profetas. Lembram que ele falava dos profetas? Porque através dos profetas, através dos ensinamentos que tinham lá para trás, desde Moisés, era que Jesus trazia todo aquele conhecimento, tudo aquilo para que os discípulos se informassem. Para vocês terem uma ideia, algumas expressões que Jesus usou na cruz, lá no Gólgota, na hora da sua morte, eram expressões que estão lá no Salmo, por exemplo, nos Salmos de Davi, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fala, Pai, tu me abandonaste. São algumas expressões. Então Jesus estudava muito isso. E para a gente compreender um pouquinho que esses mandamentos são importantes para a gente, o Apocalipse, né, que surgiu depois desses encontros de Jesus, através de João, no Apocalipse 22:14, ele fala para a gente o entendimento que nós precisamos ter de tudo isso, de todos esses mandamentos, desses ensinamentos. Ele fala para a gente assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós sabemos todos os 10 mandamentos? Eu acho que eu sei 3. Não me pergunto o quarto, não, que eu vou tropeçar aqui. Né? A gente sabe, a gente começa a ler lá no livro, a gente fala assim: esse aqui eu sei, esse aqui eu não lembrava, esse aqui eu sei, esse eu não lembrava. Mas ele fala: aqueles que guardam os seus mandamentos. Ele não está falando de Jesus. Aqueles que guardam os seus mandamentos. Então nós vamos buscar lá nos 10 mandamentos, né, que Moisés trouxe para a gente ver quais são esses 10 mandamentos. Para que tenham direito à árvore da vida. Para que tenham direito à árvore da vida. O que é a árvore da vida? Sombra, alimento, sossego, tranquilidade, paz.
Alguém gosta de ficar debaixo de uma árvore sentadinho? Alguém gosta de abraçar uma árvore quando chega num lugar que tem bastante árvore? Descalço de preferência? Faz esse teste. A árvore dá frutos, flores, pássaros, animais, sombra. Onde tem árvore, geralmente tem água por perto. A árvore da vida, o que é isso? É o tempo que a gente, de sementinha, vamos dizer assim, lá de espírito a gente vem, transforma numa criança, num adolescente, num adulto, num idoso, e vai embora. E volta lá de novo, começa tudo de novo. É a árvore da vida. Mas para isso a gente precisa ter conhecimento dos mandamentos divinos. E são 10, né? E possam entrar na cidade pelas portas. Possam entrar nas cidades pelas portas. É bom quando a gente chega num lugar e é bem recebido, não é? Não é bom? Você chega numa cidade pequena, que tem várias pessoas que nos conhecem. Ô Vânia, quanto tempo? Você sumiu, que saudade, que bom te ver de novo. Nossa, eu gosto demais de ver o Vânia quando ele vem aqui. Ah, que alegria! Quando a gente volta para o plano espiritual, depois que nós atendemos a esses mandamentos aqui, fulano chegou, que alegria! Aí as pessoas, tem até um ditadozinho que fala assim, quando morre uma pessoa boa, na terra as pessoas choram, mas no plano espiritual, há festa. Os espíritos ficam felizes porque essa pessoa boa retornou. Por que essa pessoa retornou e os espíritos ficaram felizes? Porque era uma pessoa que buscava a compreensão dos mandamentos, dos preceitos de Jesus, para viver melhor. Para viver melhor. A coisa mais importante que Jesus falava para a gente era sermos humildes. Sermos humildes. Imagine, brandos, pacíficos e humildes. Né? Então essas bem-aventuranças que Jesus trouxe para a gente são para que a gente possa compreender melhor o que ele está ensinando para a gente. Ele ensina para a gente a ter paciência. Ter paciência. Às vezes é difícil a gente entender uma pessoa. Às vezes é difícil a gente nos entender porque nós acabamos de gritar com alguém e quando nós gritamos com alguém nós perdemos o nosso direito. Perdemos a nossa responsabilidade quando nós gritamos. Quando nós levantamos a voz, nós perdemos uma oportunidade muito grande de sermos melhores. Então ele nos ensina a ter paciência. Gente, vamos ter paciência. Adianta eu ter paciência com todas as pessoas que estão próximas de mim? Aí quando eu chego lá na minha casa, eu brigo com a minha esposa direto, brigo com o papagaio, com o cachorro, com a minha filha, chuto a poltrona, deixo o toalha em cima da cama, espalho tudo para tudo quanto é lado e cata aí e pega. Adianta eu fazer isso? Adianta eu chegar na casa espírita, deixar minha armadura lá fora, entro aqui, a espiritualidade me dá aquela túnica bonita, fala, vai lá dentro da casa espírita. Aí quando eu saio, em vez de eu olhar para minha armadura assim, embora não visto ela de novo e vou atacar as pessoas pela rua, não adianta. Então eu gosto de falar muito de Jó, porque antigamente quando a gente era menino, né, quem tem cabecinha branca assim igual eu, estou vendo algumas aqui, outras pintadas. Então, quando a gente era pequenininho, a mãe da gente falava assim, tem que ter uma paciência de Jó para aguentar esse menino. Eu era doido para descobrir quem que era esse Jó. Eu fui descobrir ele depois de 30 anos. Falei assim, Jó era esse aqui? E minha mãe tinha razão. Jó tinha paciência, tinha respeito. Ele temia a Deus. Aí a gente fala, opa, temer? Nós não devemos temer a Deus. Aí eu busquei lá no evangelho, no dicionário, né, o pai dos burros, entre aspas, né, o pessoal brinca assim. Eu busquei lá no dicionário o que é temer. Respeito. Respeito. Temer também é respeito. E Jó tinha isso. Jó tinha isso, ele tinha muito respeito por Deus.
ele fazia as festas dele lá, comia um cevado, tomava um vinho e tal, aí ficava o dia inteiro no outro dia de jejum. Aí aconteceu aquela história toda com ele, eu não vou contar porque é muito grande, vai demorar bastante, mas vocês podem procurar lá no Antigo Testamento, que depois de toda a desgraça que ele passou, né, que o Satanás foi lá e cutucou Deus e falou assim: deixa eu cuidar de Jó, que você vai ver se ele vai te respeitar. Aí o Satanás fez aquela confusão toda com Jó, e Jó, firme no amor com Deus, paciente, esperou o dia que Deus falou assim: esse é meu filho Jó. Esse é meu filho Jó. Seria bom, né, a gente ser chamado assim: este é meu filho fulano. Mas esse carinho todo de Deus com Jó, porque Jó respeitava as leis de Deus. Ele respeitava os mandamentos. Ele seguia aquilo que o Senhor trazia para ele. Então, essa paciência que nós precisamos ter de cultivar o entendimento com o próximo. Às vezes o próximo ele é muito difícil e a gente é mais tranquilinho um pouquinho. A gente senta um pouquinho, o que é? Vamos ver onde que a gente pode ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer, até onde que eu chego, até onde que eu não chego, o que está pegando? Porque a gente precisa também que as pessoas tenham paciência com a gente. Porque as pessoas precisam ter paciência com a gente também, da mesma forma que a gente tem paciência com as pessoas. Isso é recíproco para se viver bem. A gente não é eremita, a gente não está no meio do mato sozinho. Então nós precisamos do outro, desde que tenham pessoas do nosso lado, nós precisamos do outro para viver bem. E a paciência com os outros e com nós faz com que a gente possa desenvolver um sentimento mútuo, um sentimento mais aprofundado de amor. Obedecer e respeitar dentro da lei divina. Seguir esse conceito de obedecer e respeitar dentro da lei divina. Dentro daquilo que Jesus prega para a gente. Um dia eu estava conversando com o espírito numa casa que eu trabalhei. O espírito estava com a médium, tá, gente? A médium estava trabalhando. Aí eu falei com ele assim: as pessoas às vezes me perguntam isso. E eu não tenho o que falar. Como é que eu falo para a pessoa sobre um assunto que ela está passando difícil na casa dela e tal? Aí o espírito falou comigo assim: ô irmão Wagner, as respostas estão no Evangelho. Todas as respostas para todas as coisas da nossa vida estão no Evangelho. Por mais que o Evangelho tenha sido mudado lá no Concílio de Nicéia, né, com Constantino, aquela coisa toda foi mudada, Emmanuel fala para a gente que nós temos o Evangelho que nós temos. E nós precisamos se agarrar neste Evangelho. Eu gosto muito quando eu venho falar desse livro aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o livro que nos dá a base para que a gente possa seguir a nossa religião cristã, seguir o nosso grupo espírita, seguir aquilo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita. Porque ele nos ensina coisas que a gente nunca aprendeu em outro lugar. Então, esta é a base para que a gente possa crescer bem. Buscar no Evangelho as respostas que nós estamos procurando. Para todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todos os problemas que nós criamos e aqueles que nós também não criamos. Todas elas estão lá no Evangelho. Basta que nós possamos buscar, e a partir do momento que a gente possa buscar isso aí, nós agirmos com brandura. Nós não podemos agir com cólera, gritando, esbravejando. A gente não pode agir assim, por mais que a vida nos apresente coisas contrárias àquilo que a gente está buscando. Porque, como eu disse mais cedo, essas situações são as oportunidades que nós temos de evoluir. Aí a gente precisa perguntar para a gente assim: o que eu estou buscando neste planeta? O que eu estou buscando? Como é minha convivência com o outro? O que eu estou transmitindo para o outro? O que o outro sente quando me vê?
Qual a impressão que eu deixo nos lugares por onde eu vou? Quais são as situações de amor que eu tenho plantado? Que harmonia, que equilíbrio eu estou trazendo para este planeta maravilhoso? O que eu estou fazendo de bom para que o outro viva bem? O que eu tenho escutado? O que eu tenho escutado? O que eu tenho visto? Quais são as coisas que eu estou vendo? Quais são as coisas que eu estou vendo pelo caminho que eu estou buscando, que eu estou andando? São coisas que me fazem evoluir? São coisas que fazem alegrar o meu espírito? São coisas que estão me levando para baixo? São coisas que estão trazendo para mim tristeza, amargura, angústia? O que eu estou vendo? O que eu estou assistindo? A gente às vezes liga a televisão na hora do almoço, né? E na hora que liga a televisão está lá. Matou a facada, deu facãozada na cabeça, passou por carro em cima da pessoa 3 vezes. Isso me faz bem. Então, o que eu tenho visto? Aí algumas pessoas podem pensar assim, mas a gente vai fugir disso? Não, a gente não precisa fugir, está o dia todo na nossa vida. A gente só precisa procurar ver coisas melhores. O que eu tenho falado? O que eu tenho falado? O que eu tenho passado para o outro? O que eu tenho informado para o outro? O que eu tenho falado para o meu vizinho, para o meu irmão, para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã? O que eu tenho falado? Eu estou atirando o que por aí? Estou jogando pedra, que quando a gente fala, é uma pedra que a gente arremessa. A gente não consegue segurar ela, já foi. O que eu tenho espalhado por este planeta, para as pessoas? O que nós temos falado para as pessoas? Nós estamos levando brandura, mansidade, afabilidade? Nós estamos levando aquilo que tem de melhor, que Deus nos deu para evoluirmos, para as pessoas que estão convivendo conosco? É tão complicado o que a gente fala, que existe um filme chamado Felipe Neri. É um padre que viveu na Idade Média, é real, tá, gente? Isso não é fictício, não. Ele virou um santo, né? Ele viveu na Idade Média. E ele ajudava as crianças que viviam naquela vila. E a situação dele era parecida com Francisco de Assis. E tinha um homem rico lá, uma filha muito bonita, e um dos meninos de rua, quando se tornou rapaz e a moça se tornou uma moça, eles começaram a ter um amor, né? Gostar de um do outro. E esse comerciante rico, ele falou para toda a cidade coisas que ele não deveria ter ouvido, ter falado. E coisas até que ele não teria nem como ele ouvir, né? De tanta bobagem que ele falou. E essas coisas chegaram no ouvido do padre. Aí o padre, um dia, vendo ele passar na rua, falou assim: vem cá, aconteceu isso, isso, isso. Padre, me perdoa, eu fiz uma besteira enorme, não devia ter feito isso e tal. E o que eu posso fazer para pagar a minha conta com o Senhor, minha conta com Deus, meu arrependimento? Ele falou assim: é simples, quando você estiver vindo da sua fazenda, você mata uma galinha e traz para mim. Aí o rico falou assim: tá bom, né? Uma galinha, acerta a minha conta com Deus, beleza. Aí o padre falou assim: quando você estiver vindo do caminho para cá, você vem temperando ela, para ela chegar aqui limpinha. Aí o rico falou: tá bom, bacana, vou trazer a galinha para o senhor. Aí passou uns dias, veio o rico com a galinha peladinha, né, sem pena nenhuma. Ô padre, está aqui a galinha que o senhor pediu. Ele: muito obrigado, gostei da galinha. Agora volta pelo caminho que você veio e cata as penas que você espalhou. Aí ele falou assim: não vou acertar minha conta com Deus. Aí ele falou assim: Aí o padre falou assim: o que a gente fala, o que a gente espalha por aí,
a gente não consegue ajudar. Não consegue ajudar. E quando a gente faz as coisas para as pessoas e a gente não cobra isso de Deus, quando a gente vai fazer alguma coisa em benefício de alguém, a gente não cobra isso de Deus. A gente não fala assim, Deus, eu fui lá e fiz isso. A gente dá R$2. Hoje em dia não pode dar R$1 mais, né? A gente dá R$2 para uma pessoa que pede ali fora. A gente fala assim, Deus, hoje eu dei R$2. Uma pessoa vira para a gente e fala assim, vamos comigo ali no hospital, ver umas pessoas. Aí a gente vai, mas, nossa, meu Deus, aquele hospital sujo, complicado, pessoas doentes, cortadas, sangue. Vocês já foram num hospital, numa enfermaria com várias pessoas doentes? Não é fácil, não. Vamos comigo ali no asilo, conversar com as velhinhas, com os velhinhos. Vamos escutar o que elas têm para falar. Vai chover. Você não vai, quando volta, nossa, você viu aquela senhora, eu não estava aguentando mais ela falar aquelas coisas. Não nos deram nem um cafezinho. Meu Deus, eu saí de casa para fazer isso e nem um cafezinho. Ainda tenho que escutar. Falta de quê? Resignação. Falta de resignação. Quando a gente chega no asilo, que a gente começa a escutar as pessoas falando, às vezes as pessoas já falaram aquilo 30 vezes. A 31ª, a gente vai escutar com mais alegria ainda. Porque aquela é a alegria da pessoa. Vocês já viram alguém num asilo, julgado num asilo? Deus me perdoe a expressão, mas é julgado no asilo. Por mais que as pessoas falem assim, minha mãe batia o dia inteiro, meu pai era isso, meu pai era aquilo. É seu pai e é sua mãe. Onde está o amor filial? Onde está o amor divino? Aí, como é que nós vamos fazer se nós estamos julgando os nossos idosos num lugar que eles não querem ficar? Não é monturo, são pessoas, são espíritos que estão aqui evoluindo, estão aprendendo. Tiveram os problemas, tiveram tudo, mas cadê a compaixão? Nós somos imunes a erros? Nós somos imunes às pessoas, mostrando para as pessoas, nossa, eu tenho uma imunidade danada, eu só faço bem, sou bacana, eu sou legal e tudo. Mas uma hora a gente erra. Quando a gente fez o curso de palestrante, ali no GEF, ali, tem muitos anos, não vou falar que tem bastante tempo, o coordenador do curso falou assim, cuidado com o que vocês falam no centro espírita para as pessoas, porque as pessoas estão te vendo, mas você não está vendo as pessoas. Nesse sentido assim, eu estou vendo todos vocês, mas lá na rua eu não vou lembrar de nenhum de vocês. Aí lá na rua eu faço uma coisa lá que não é legal, olha o que eu estou falando aqui, lá, falou de Jesus, olha o que ele está fazendo lá na rua. Isso é a visão de Deus. Não se esconde de Deus o que nós escondemos dos homens. Então nós temos uma oportunidade enorme, enorme, enorme de atender aos chamados de Jesus, de compreender os chamados de Jesus. Porque quando Ele nos chama, nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos estar prontos. Aí Jesus fala para a gente assim, eis que venho como ladrão. O ladrão avisa quando ele vai roubar a nossa casa? Não avisa não. Então Jesus, quando bate na nossa porta e fala assim, ô irmão, estou precisando de ajuda aqui, ó. A gente olha para a televisão lá, está passando o jogo do nosso time de futebol, né? Ô Jesus, aqui, está acabando o segundo tempo, eu vou. Ou senão, a gente olha para a televisão e fala assim, não, a novela hoje tá. Dá para ser mais tarde? Aí nós perdemos uma oportunidade de atender Jesus.
na hora que Ele chega. Porque Ele bate na nossa porta no momento que nós estamos prontos. Ele sabe que nós podemos ajudar, mas aí a gente não ajuda. Na hora que a gente está nervoso em casa, que a coisa está complicada e tudo, aí a gente fala, nossa, lá no trabalho está difícil, está horrível, está complicado, está isso, eu vou buscar alguma coisa que possa me ajudar a esquecer o trabalho. Aí Deus bate na nossa porta e fala assim, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo, isso vai passar. Aí, se a gente não atender aquilo tudo que Jesus falou para a gente vai fazer uma bobagem. Porque a vida é complicada para todo mundo, não é? A vida é difícil, por isso nós estamos nesse planeta. O dia que nós conseguimos passar por esse planeta com toda essa mansuetude, afabilidade, com toda essa harmonia, todo esse equilíbrio, nós não vamos encarnar aqui mais. Nós vamos para um planeta melhor. Acho que nós não vamos encontrar o que nós encontramos aqui. Mas isso pode demorar um pouco, também pode ser rápido. Depende do que nós estamos plantando, de que nós estamos distribuindo, o que nós estamos colhendo, o que nós estamos doando, como nós estamos servindo. Jesus nos serviu durante 3, 4, 5 anos. Quer dizer, antes disso, Ele serviu bastante, mas quando Ele começou a caminhar pregando o Evangelho, Ele começou a servir esses anos todos diretos. Ele não tinha onde dormir, ele não tinha onde encostar a cabeça. Mas ele estava lá. Ele estava no momento certo. E se nós temos um Senhor que nos dá todas essas oportunidades, um Senhor que fala para a gente como a gente pode ser melhor, um Senhor que traz tudo aquilo escritinho para a gente através dos seus discípulos, e até outros discípulos, sem ser esses que escreveram o Evangelho, como Silvano, como tantos outros, Silas, como Paulo, que foi o primeiro a escrever sobre Jesus, trouxe tanta informação para a gente tem tudo isso. E nós já estamos vivendo desde a época de Jesus, 2000 anos para cá, aprendendo com Jesus. Jesus trouxe para a gente tudo aquilo para que nós possamos viver bem. E nós podemos usar e abusar de tudo aquilo que está ali. Nós não podemos abusar de continuar errando. E nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Hoje mesmo nós podemos chegar em casa, abraçar o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, a nossa irmã, o papagaio, o passarinho, o cachorro, ser feliz e falar assim, hoje, lá no Centro Espírita, no Miramês, eu voltei de lá com a minha mudança. Porque a espiritualidade me ajudou a buscar essa mudança. E aqui a gente busca essa mudança para que a gente possa viver melhor. Deus é nosso Pai, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é tudo aquilo que nós precisamos ter de bom. Porque Ele dá as oportunidades para que a gente possa dormir hoje, amanhã ter sol, ter chuva, ter outro dia, ter a oportunidade de crescer, a oportunidade de evoluir, de trabalhar, de conviver com os nossos irmãos mais difíceis. E assim nós vamos aprendendo a cada dia. Mas a gente precisa procurar lá nas bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças, para que nós possamos ser felizes. Para que nós possamos ser felizes. A felicidade não é de agora, enquanto nós estamos aqui praticando, não. A felicidade é para sempre. A felicidade é para sempre. Todos os momentos felizes que nós temos aqui na Terra, podem ver, é quando nós compartilhamos de amor com alguém, quando nós compartilhamos de compaixão, quando nós ajudamos uma pessoa a atravessar a rua que ninguém quer parar para ela atravessar, quando nós abraçamos alguém que está em dificuldade, quando nós entendemos o que o outro está falando, quando nós esperamos o outro falar e nós não ficamos com a resposta pronta na cabeça. Antes da pessoa acabar a frase, nós já sabemos o que nós vamos responder. E se a gente entender nas entrelinhas o que a pessoa está falando para a gente vai ter a tranquilidade, a paciência, a humildade e o amor no coração em dose necessária
para que nós possamos espalhar para as pessoas o que nós estamos aprendendo com Jesus. Jesus será sempre conosco em todos os momentos de nossa vida. Basta que nós possamos buscá-lo e seremos felizes sempre. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe sempre. Boa semana para todos. Agradecemos ao nosso irmão Vainer pelo estudo da noite, né? Que todos possamos ser brandos e pacíficos, né? Que a gente tenha paciência, amor no coração, que são os exemplos que Jesus deu tão claramente, né? E que a gente tem tanta dificuldade para seguir. Nós vamos encerrar daqui a pouco a prece final. Espero que todos tenham aproveitado bem tudo que foi dito, né? Que possam guardar bem fundo no coração para colocar em prática no dia a dia, porque só assim nós vamos conseguir superar as dificuldades, vencer as barreiras. Nós temos que ter a tolerância, né, para suportar as provações que a gente passa. E todos os transtornos que nós temos no dia a dia, só com muita paciência e muito amor no coração a gente consegue superar tudo isso. Então que todos possamos gravar tudo isso bem fundo, né? E fazer a nossa transformação íntima, para que possamos ser pessoas cada dia melhores, cada dia descobrindo mais falhas que cometemos e superando todas elas, buscando aproximar cada dia mais de Jesus. Nós vamos fazer a prece final daqui a pouco e logo após a prece, aqueles que quiserem tomar o passe, é só se organizar em fila aqui à direita, e aqueles que não forem tomar o passe, se quiserem se dirigir aos seus lares, fiquem à vontade. Eu agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite a todos. Vamos pedir a nossa irmã Elisete para fazer a prece final por nós. Vamos levar nosso pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade. Que possamos, Senhor, voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos.